Olá galera, eu sou o Oswaldão, você já me conhece, quando entro no ar eu sempre trago bons negócios. Hoje estamos aqui no estúdio da Pocket Studio, estúdio de podcast. E aqui com certeza a gente vai trazer o melhor para você no meu programa com certeza. Deixa eu falar uma coisa legal para vocês que o Consórcio Univisa está trazendo de muito bom mesmo. Muitas vezes precisamos de uma força para realizar nossos desejos. Precisamos mesmo, com certeza. E olha, o poder da atração, querer, sonhar, desejar, são motivações naturais. E para transformar essas aspirações em realizações, você pode contar com o poder da atração do Consórcio Univisa. Hoje, eu recebo com muito orgulho um grande amigo meu, grande empresário, sócio fundador do Consórcio Univisa, Consórcio Nacional Univisa, Luiz Fernando Savian. Obrigado, Savian, pela presença. É um prazer, Oswaldo. Prazer todo meu, Savian. Savian, olha, é com imenso prazer que eu vou falar, vou discutir sobre consórcio. Porque consórcio, para muita gente, é um bichinho de 7 cabeças. E não é. Consórcio é investimento, consórcio é um bom negócio. Olha, há muito tempo atrás já trabalhei com consórcio, eu já vendi consórcio, eu já respirei consórcio, eu tenho cotas de consórcio, para quem não sabe, muitas. Já comprei apartamento através de consórcio, porque o consórcio o que é? É um crédito, é um bem que você adquire. Savian, eu queria que você contasse um pouco a história do consórcio. É curioso, Oswaldo, quando você fala que as pessoas às vezes têm uma noção errada, né, do sistema de consórcio, ou pelo menos distorcida do sistema de consórcio, Isso é uma verdade, né? Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que falam sobre consórcio, que consórcio é uma jabuticaba brasileira, né? Quer dizer, que só tem no Brasil. Não é verdade. Não é quer dizer, isso não é verdade porque o sistema de consórcio, a essência do sistema de consórcio, ela está ligada ao Tanomoshi. O que é o Tanomoshi? O Tanomoshi é um consórcio de dinheiro que os japoneses já praticam há séculos. Quando as primeiras levas de japoneses chegaram no Brasil, por falta, evidentemente, de documentação, eles não tinham acesso ao crédito, né? E eles se mutuavam para poder ajudar um ao outro. Quer dizer, o que é se mutuar? É você formar grupo de pessoas que contribuíam com determinado valor e todos os meses eles sorteavam alguém que recebia aquele valor para comprar um trator, para comprar um pedacinho de terra, para poder se estabelecer no Brasil. Então você está dizendo para mim que a origem do consórcio é japonês? Não, eu não diria que o consórcio em si, mas o conceito de consórcio, a essência, ela trouxe, os japoneses já trouxeram do Japão, que já praticavam isso lá há séculos. Caramba. Eles só trouxeram isso para cá. E veja, é importante a gente lembrar o seguinte, graças a essa cooperação entre a colônia japonesa, que você nunca viu alguém da colônia japonesa pedindo esmola ou coisa parecida, porque eles se ajudavam e se ajudam até hoje, porque o Tanomoshi existe até hoje, Isso mesmo. E através desse cooperativismo eles conseguiram resultados fantásticos. O que o brasileiro fez? Em 1962, quando a indústria automobilística chegou no Brasil, e os primeiros carros começaram a ser produzidos, não existia ainda no Brasil canais de financiamento ao consumidor, crédito ao consumidor, para comprar o automóvel. Então, o pessoal da classe média tinha dificuldade de ter acesso ao automóvel, que era o sonho de todo mundo, porque estava chegando o automóvel brasileiro, né? Não sei se lembra, não sei se é da tua época, mas... Eu nasci em 61, sabia, cara? Quer dizer, você tinha um ano, né? Quer dizer, meu pai não tinha carro. Eu me lembro quando começaram a produzir o Fusca no Brasil, era um sonho. Aquilo, era um sonho, todo mundo queria ter aquilo. Mas era muito difícil você ter acesso ao crédito. O que a gente tem informação do que aconteceu? Alguns funcionários do Banco do Brasil tiveram a ideia de fazer o que os japoneses faziam com o Tanomoshi em dinheiro, só que ao invés de entregar em dinheiro, eles entregavam o carro. Quer dizer, o consórcio era do carro. Então, isso foi criado o consórcio. A notícia que nós temos é que em 1962 foram formados os primeiros grupos parecidos com o que a gente conhece hoje. Por isso que às vezes fala, o consórcio é a jabuticaba brasileira. Não, o consórcio foi, sem dúvida, uma invenção brasileira, mas com base em um projeto, com base em um sistema já consagrado, que era
o Tanomoshi. Onde E pegava, que é o Tanomoshi. que é o Tanomoshi, onde Tá. pegava um pouco de dinheiro de cada um para se reunir, para ajudar aquela pessoa a comprar o bem Sim, dela. sem E dúvida. sucessivamente ia por lance, por sorteio. Mas tinha naquela época lance de lance, sorteio, isso. Então, aí que está o detalhe. Como o sistema estava começando, não se tinha nenhuma base do que fazer e do que não fazer. Lógico. O que se tem notícia dos primeiros planos? Eram grupos de 100 participantes, Ok. o pagamento em 50 meses, né? E aí, mensalmente, havia entrega apenas no sorteio. Não se fazia lance quando o sistema começou. O lance veio depois, já foi inovação. Que o lance é como se fosse um leilão, onde a pessoa antecipa parcelas e se ele for o vencedor, ele antecipa também o recebimento do bem. Mas naquela época, quando começou, não existia. Era bolinha. Somente... Opa, número tal, sorteou, sorteou, você é o cara. Isso, sem dúvida, que era um processo realmente dentro do que se conhecia na época. Quer dizer, então... Claro. Mas ele foi um sucesso absoluto, porque as pessoas começaram a querer aquele produto, querer aquele sistema, e aí outras empresas grandes, outras empresas que tinham um volume de funcionário muito grande, passaram a fazer o seu próprio consórcio internamente. Pô, que legal. Então, aí isso foi para outros bancos, né, Ajudava principalmente os bancos, empresas maiores, e isso os funcionários foram se cooperando e cada um atingindo o seu sonho, que era ter o carro, e que sozinho ficava muito difícil. Então, o consórcio compartilhou isso e permitiu que muita gente tivesse acesso. E durante muitos anos, o consórcio sempre foi ligado à imagem do automóvel. Por isso que hoje, quando a gente fala de consórcio, a primeira coisa que a pessoa se lembra é de um automóvel. Todo mundo. Ninguém sabe que o consórcio tem uma mas gama grande. aí já teve uma história, sim. uma história longa no sistema. Sabian, como surgiu o início do Unifisa, do consórcio Unifisa? Como é que vocês falaram, pô, vamos fazer nosso consórcio? Bom, Oswaldo, veja, eu cheguei em São Paulo em 1968. Caramba. E eu trabalhei durante 2 anos, no Esporte Clube Banespa. Né? Opa! E ali no Esporte Clube Banespa eu conheci 3 pessoas que operavam com um sistema de consórcio já. Como eu disse na história do consórcio, estas 3 pessoas eram funcionários do Banco do Estado de São Paulo. Quer dizer, eles já operavam com consórcio. E quando eu os atendi lá no Esporte Clube Banespa, que eles queriam fazer lá uma promoção e tal, eu tive informação sobre o que era o sistema de consórcio, porque até então eu não conhecia, eu sabia que existia, mas não conhecia em detalhes. E essas pessoas me convidaram para trabalhar com eles. Então eu comecei em consórcio em 1970. Caramba. Né? Na Copa. 1970. E não conhecia absolutamente nada, né? Então eu tive que aprender a vender consórcio, aprender alguma coisa sobre administração de consórcio. E o Eduardo, que é meu sócio, entrou nesta mesma empresa em 1971. Ou seja, com 1 ano de diferença. Eu não sabia disso. Na empresa, exatamente. Então, foi uma história bacana. A gente começou essa empresa, né? A gente, juntamente com os donos, com os sócios, e nós ficamos lá 25 anos prestando serviço. Quer dizer, foi uma empresa que cresceu muito, graças ao bom trabalho, graças à honestidade, idoneidade, à segurança, e a gente cresceu junto. Legal. Durante 25 anos a gente evoluiu juntamente com essa empresa. Cada um produzindo. Isso. E quando chegou em 1995, e eu e o Eduardo estávamos ainda lá nesta empresa, falamos, poxa, por que não montar uma administradora nossa, né? Quer dizer, minha e dele, né? Quer dizer, a gente já estava numa situação assim, confortável do mercado, e tal, você já está conhecendo o mercado, claro. Né? Já sabíamos o caminho das pedras, e aí resolvemos sair e montar a Unifisa. Foi quando começou efetivamente em 1995. Tá? São aí 27 anos de Unifisa. Consórcio Nacional Unifisa. Isso aí, Consórcio Nacional Unifisa. Então, Unifisa o que é, Oswaldo? É a união do Figueiredo, que é Eduardo Figueiredo, e o SA é do Sabian. A nossa empresa, na verdade... Eu não sabia disso até hoje. Eu conheço o Sabian há tanto tempo. Eu não sabia. Figueiredo pelo Aras, que eu conheço também, exatamente. Né? Então, a nossa empresa não era para chamar Unifisa. A nossa empresa era para chamar Confisa. A gente ia colocar o nome de Confisa. Já tínhamos até feito cartão de visita e tudo mais.
Ocorre que o Eduardo, ele é adepto de numerologia. né? Um abraço, Du. E aí ele falou assim, vamos calcular os números aqui para ver se dá bonitinho. Quando calculou Confisa, aí falou, não, esse número é muito ruim. Esse negócio não dá, não. Não dá, não toca em frente a um negócio desse não, que é complicado. Unifisa. E aí a gente na hora foi ensaiando algumas coisas mas mantendo Fisa, né? Mantendo Fisa. E aí surgiu Unifisa. Unifisa foi feito o cálculo lá, nossa, esse número é maravilhoso, é ótimo e tudo mais. 27 anos. E aí, quando me pergunto hoje se a numerologia funciona, eu digo o seguinte, funciona. Faz a numerologia, trabalha 12 horas por dia, você vai ver que beleza que é. Dá certo, não tem como dar errado. Né? Olha, vou falar uma coisa, sabe? Eu conheço bastante você, eu conheço a trajetória de consórcio. O que esses caras batalharam para realmente o consórcio estar onde está hoje, que vocês estão cercados hoje de, se eu não me engano, tem mais de 120 empresas de consórcio, é isso? Hoje operando, veja, Operando. Operando. Então, eu vou te contar um pouquinho dessa história. O sistema de consórcio, como eu disse, nasceu em 1962, né? Sem uma regulamentação, sem uma legislação, sem nada. Veio do japonês, a ideia deles está lá. Exatamente. Aí, em 1970, foi exatamente quando eu comecei no sistema de consórcio, surgiu a primeira legislação do sistema de consórcio, que foi a Receita Federal enquadrou o sistema de consórcio mais ou menos dentro da legislação de distribuição gratuita de prêmios, como é o caso do Baú da Felicidade, essas coisas, que é distribuição gratuita de prêmios. A gente estava enquadrado ali. E aí, o que aconteceu? Como não havia uma segurança, não havia uma legislação rigorosa, houve uma distorção do sistema, né? Quer dizer, o sistema ele acabou entrando gente não idônea. Ficou meio capengo, ficou meio duvidoso. Ficou meio duvidoso. Por isso que ficou ainda algum resquício daquele passado lá que está muito distante. Hoje não existe absolutamente nada. Muito. E aí, de 1970 até 1991, as administradoras foram fiscalizadas pela Receita Federal. Em 91, foi transferido para o Banco Central. E aí foi um divisor de águas. Até o Banco Central assumir, existiam umas 550 administradoras reconhecidas e registradas como administradora de consórcio no mercado. O Banco Central fez uma varredura analisando a capacidade gerencial, econômica, financeira de cada administradora e de cada administrador. E aí houve um limpa. Então, a partir de 91, o sistema foi reduzido a 150 administradores. 150. Hoje é isso também? E que hoje dá 140, mais ou menos, que estão operando. Hoje no mercado, operando. Mas seguindo as regras do Banco Central, que são rigorosíssimas, que é muito bom. Hoje todos os bancos têm o seu próprio consórcio. Exatamente, consórcio nacional de tudo quanto é coisa você vê por aí. Me diga uma coisa, Savinha. Como começou a regularização? Começou a partir desse ano, então, que você acabou de falar. Essa regularização do Banco Central começou nesse ano, então. O primeiro regramento do sistema mais sério, porque de 1970 até 1991 existia essa regra, existia essa legislação de distribuição gratuita de prêmio, mas não era muito rigorosa. A Receita não fiscalizava muito, então tínhamos muitos problemas, tínhamos muitos probleminhas. Natural, numa atividade que trabalha com arrecadação de poupança popular, é natural, se não tiver um rigor, se não tiver um acompanhamento mais sério, vira bagunça. Vira bagunça. Sabia, a regulamentação da ABAC e o Banco Central melhorou? Não só melhorou, deu um novo posicionamento para o sistema. Quer dizer, até o Banco Central assumir essa operação, o sistema não era visto como uma atividade financeira, né? Ou do mercado financeiro. Tinha um comparativo, né? Entre financiamento, consórcio, o que é melhor, o que não é melhor. Mas de 91 para frente, isso aí ficou muito claro. Ficou certo, para a cabeça das pessoas que quisessem fazer um investimento, que quisessem fazer um bom negócio, que um consórcio seria um dos melhores negócios. Eu costumo dizer o seguinte, o consórcio ele é até mais seguro que um banco, no aspecto de proteger a sua poupança. Eu vou explicar o porquê. Se você tiver um investimento em um banco, os bancos mantêm um seguro que dá uma certa cobertura
eventualmente, no caso de um banco tiver algum problema lá de Ok. gestão. Ok. Essa cobertura é R$250 mil. Se você tiver aplicado num banco R$500 mil, esse banco quebrar, 250 está garantido. 250 o resto você garantiu. O perdeu. resto você vai ter que se habilitar para receber. Tem que nadar. Em uma administradora de consórcio, se você tiver 500, 1 milhão de cotas no seu nome e essa administradora tiver algum problema de gestão, que o Banco Central resolva liquidar ou interferir nessa administradora, toda a carteira dela, toda a carteira que ela administra é transferida para uma outra administradora, através de uma escolha, de uma licitação. Que legal. E isso faz com que você não perca nada. Exatamente. Se você tinha 1 milhão de cotas, você vai continuar com 1 milhão tendo de cota com outra normal, administradora. uma outra administradora vai dar Que aquela sequência administradora normal. não conseguiu seguir para frente, mas a outra administradora vai pegar essa carteira e vai... Isso. Pô, isso A é legal. Unifisa, para você Que ter uma garantia ideia... boa. Mas isso é pela BAC? Não é a BAC. Isso aí, o Banco Central determinou que quando houvesse qualquer problema, seria colocada à disposição do mercado e a administradora que se habilitasse, se tivesse em condições, Ok. assumiria. Isso fez com que se veja há muitos anos que não se ouve falar que houve uma liquidação de uma administradora de consórcio. Não. Por quê? Não. Exatamente por isso. Nós já assumimos, nós, Unifisa, já assumimos 13 carteiras. 13 carteiras de outras empresas. Entendeu? Pô, que legal. Tá? Coisas que veio, estava lá, estava aí. Pô, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal que estiver assistindo a gente aí, é muito importante você saber disso, dessa dica que a gente está dando, conversando com o Luiz Fernando Savian, sócio proprietário do Consórcio Nacional Unifisa, dando uma dica importante de experiência, de vida também. Começou lá atrás, começou vindo, e hoje o consórcio chegou, porque tem um dedo também muito importante seu, principalmente na BAC, quando você foi presidente da BAC, não foi? Veja, a BAC, Oswaldo, se eu não me engano, a data, ela surgiu por volta de 1973, 72, 73, mais ou menos. Eu estava começando no sistema de consórcio. Mas já desde essa época eu participava da associação, da formação da associação, como um participante associado, vamos chamar assim, que Uma associação. Eu ia normalmente, frequentava a BAC representando a empresa que eu era executivo na época. E sempre brigando por isso, E né? sempre brigando Por melhorias. Por treinamento, credibilidade. Responsabilidade. Isso foi uma bandeira Eu que a lembro gente disso. já levantou desde essa época. Não só você, como outras com pessoas. todas as administradoras sérias na época que Exatamente. fundaram a BAC. A BAC foi fundada por aquelas administradoras sérias Ok. que queriam, sem dúvida nenhuma, exercer a atividade comercial do consórcio de maneira honesta, de maneira Ok. respeitável. Transparente. Né? E aí, durante esse período todo, eu participei da BAC em várias funções. Eu fui coordenador do comitê de marketing, coordenador do comitê de consórcio de imóveis, coordenador do comitê de eletrodomésticos, Pô, que legal. fui presidente regional 3 vezes, entendeu? E hoje eu sou vice-presidente, o segundo vice-presidente do conselho da BAC. Eu não sabia. A BAC se profissionalizou. Profissionalizou. Nós temos um presidente executivo e tem lá um conselho. Ok. E eu sou o vice-presidente desse conselho. Desse conselho. Pô, que legal. Mas sempre brigando, a BAC ela tem uma bandeira realmente de seriedade, de honestidade. Nós temos um conselho de ética que, eventualmente, qualquer deslize que tiver de uma administradora, um deslize na venda, Já sai, já um deslize resolve. na gestão, é chamado no conselho de ética, é posicionado, é um conselho de ética atuante que tem bastante, E sério, né? bastante presença. Porque muito sério, a gente muito não sério. vê nada falando de consórcio em nenhum lugar, nada que aconteceu alguma coisa, a não ser um outro que dá uma desviada. Mas você vê, o consórcio é uma coisa séria. Então você que está na dúvida, não tenha dúvida não. Pode investir em consórcio. Eu estou falando hoje com o Luiz Fernando Savian, mas tem as suas administradoras aí, mas o consórcio Unifisa está aqui à sua disposição também. Você quer adquirir um bem através de um consórcio? É um meio seguro, é um meio com credibilidade, é um meio com transparência ainda. Vou dizer uma coisa, Savian. A passagem pelos planos econômicos, o que afetou nesse sistema de consórcio? Olha, isso foi uma pergunta interessante, Oswaldo. Uma curiosidade, né? Durante esse período que eu estou no sistema de consórcio, nós já vivenciamos acho que 14 ou 15 planos econômicos. Puxa vida. Aconteceu de tudo nesse período, de Verdade. tudo. Nós já tivemos planos econômicos que cortaram zero, botaram zero. Nós já tivemos planos econômicos que reduziram a taxa de juros a zero. A zero. A zero. Tem um que passou a limpa toda a conta que estava no banco. Não, já tivemos o plano em que congelaram preços e salários
e isso depois gerou o ágio do produto, e aí o preço, a arrecadação do consórcio não conseguia comprar, e aí tivemos o confisco do Collor, que deixou 50 na conta de cada um, inclusive das administradoras. Então. É uma loucura. O que eu acho muito interessante, veja, se você fizer uma retrospectiva, você vai ver, as pessoas que têm um pouco mais de idade vão perceber que existem poucos produtos, ou quase nenhum produto e serviço que tenha mais de 60 anos nesse país. Caramba. Que sobreviva mais de 60 anos. Com tudo isso que aconteceu. O consórcio, com tudo isso, ele não só sobreviveu, como ele evoluiu. A cada plano econômico, o consórcio saía mais fortalecido, entendeu? Saía mais experiente e mais combativo. E isso foi crescendo de uma maneira, quer dizer, hoje nós estamos com 60 anos do sistema, crescendo a 2 dígitos por ano na base de clientes ativos. Quer dizer, isso não existe. Quer dizer, caramba, totalmente ativo. Em serviço nenhum. O que responde isso aí? Porque consórcio é bom demais. Exatamente. Não fosse, não fosse tão bom, não teria tanta gente fazendo e não teria tanta gente procurando. Vou dizer uma coisa. O impacto na pandemia. Essa pandemia pegou muita gente, né, Savian? Como é que você sobreviveu? Como é que você tendo bastante representante seu, batendo em porta, porque eu sou da época de consórcio, gente, que eu botava meu terninho... PAP, né? A PAP, eu colocava minha pastinha, eu tava com meus folderzinhos, com minhas coisinhas, ia lá vender contratinho. Como é que você sobreviveu a isso tudo? Oswaldo, eu confesso para você que quando veio a notícia de que nós teríamos que cessar as atividades físicas e trabalhar só à distância, eu confesso para você que você vê, isso ocorreu há 3 anos atrás, né? Então, como eu estou no sistema há mais de 50 anos, depois de 47 anos, você fala, o que eu faço agora? Cortaram meus bracinhos, e o que é pior, com a estrutura que nós temos uma estrutura comercial de 600 profissionais de vendas. Caramba! 200 profissionais de back-office. Quer dizer, como empresário, eu confesso para você que quando eu recebi aquela notícia, eu falei, gente, pelo amor de Deus, será que a gente vai conseguir sobreviver e sair de uma situação como essa? Como é que pode? Todo mundo em casa, sem fazer nada, sem saber o dia que vai voltar. Verdade. Sem poder ir num cliente, entrevistar um cliente, olho no olho, fazer uma venda, coisa parecida. Exatamente, porque a vida é isso. E veja, e quando a gente falava com os amigos empresários do setor, tentando buscar um conforto, um pouquinho mais de motivação, a gente recebia a mesma carga negativa, né? Olha, realmente vai complicar para todo mundo. Era e tal, bate-volta, né? Negócio puro. Só que, mais uma vez, a gente foi surpreendido positivamente. Num prazo muito curto, toda a nossa equipe de venda se adaptou na venda online. Exceto um ou outro que demorou um pouquinho mais. Mas, de uma forma geral, a nossa estrutura comercial, ela se adaptou com uma rapidez enorme no trabalho de vendas online. E a administração não fugiu à regra. A gente montou uma estrutura de maneira que todo mundo, na sua residência, pudesse continuar prestando um bom serviço aos nossos clientes. E, surpreendentemente, as nossas vendas e as vendas do sistema de consórcio cresceram muito. Eu ia perguntar isso. Nunca se vendeu tanto consórcio como se vendeu neste período. E aí, nós lá na ABAC resolvemos pedir uma pesquisa de mercado, contratamos a Kantar, que é uma das maiores empresas de pesquisa, querendo saber o porquê que vendeu tanto. Por que mais clientes, né, numa velocidade e numa quantidade tão grande, compraram o consórcio? E a gente constatou o seguinte, quer dizer, as pessoas em casa passaram a gastar menos. Você em casa passou a ir menos num restaurante. Verdade. Passou a ir menos no cinema, menos num teatro, passou não usava a carro não viajar. Não viajar. Para nada. E aquele dinheiro que você gastaria com isso sobrou na tua conta. É verdade. E aí as pessoas consentiram assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Deixa eu entrar lá. Peraí, deixa eu comprar meu carro novo. Deixa eu comprar meu carro. Comprar meu carro. Minha casa. Comprar minha casa, reformar minha casa, trocar os móveis. Exatamente. Né? Porque tem gente que não sabia... investir meu dinheiro em alguma coisa? Tem gente que não sabia como era a casa dele, né? Porque saía de manhã e voltava à noite. É verdade. Né? E de repente começou a perceber... Nós somos assim. Né? E por outro lado, veja, eu acho que todo ser humano se conscientizou do seguinte, olha, deixa eu viver o momento.
É verdade. Né? Verdade. Deixa eu realizar meus sonhos, Verdade, né? E aí o verdade. consórcio favoreceu isso. Pô, que Então legal. todo mundo vendeu mais. Foi Eu não uma sabia surpresa disso. positiva para nós, fantástica. Que ótimo. Né? Quer Foi dizer, muito para bom. você foi um ponto Foi bem... muito bom. Nunca crescemos tanto Que como ótimo. nesses 2 anos de pandemia. Sabe o que eu acho que aconteceu? O pessoal estava em casa e falou assim também, estava querendo fazer alguma coisa, o dinheiro que você falou que o dinheiro estava parado, mas o pessoal falou assim, deixa eu ver, ligar lá e saber como é que funciona esse negócio de consórcio mesmo. Porque muita gente compra consórcio, de repente explica, mas de repente ele ligou lá, como ele estava com tempo agora, como a gente, nós já tínhamos tempo, né? Tava ali, falou, vamos escutar o que esse cara está falando sobre consórcio, que eu acho que foi isso também. Não, além Isso disso, ajudou muito. sim, E outra, ajudou os teus vendedores, Sem dúvida. ajudou a tua empresa. O departamento de marketing deve ter dado uma reviravolta. Pô, Não, mudou tudo. Eu confesso para você que tudo aquilo que nós aprendemos em 40 e poucos anos de estrada, nós tivemos que reaprender. Agora, eu acho que não foi só uma reação do cliente. Nós chegamos até ele. Ele passou a receber melhor a mensagem nossa. coisa que não fazia. Não fazia. Ele estava desprezando isso. É verdade. E isso o cliente acordou, o prospect já acordou Deu um start para uma nova Falei, realidade. Pô, isso aqui é legal. Isso. E aí, essa história das reuniões online, isso foi maravilhoso. Quer dizer, aquele cliente que você tinha dificuldade, às vezes, de falar com ele no escritório, ele estava em casa, foi só ligar a câmera e falar, fazer entrevista, tudo dar bem? informação. E aí, pô, legal. A gente se adaptou a isso, essa é a verdade. Não só consórcio, mas consórcio especialmente, eu posso confessar para vocês que foram os melhores anos do sistema desde quando eu conheço consórcio. E você acha que hoje o cliente vê o consórcio de outro jeito, né? Não, totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. Quer dizer, entre o que era o consórcio, quando começou, o que era o consórcio até 1970, que estava sob o comando da Receita, e que é o consórcio depois de 91, e depois da lei também, porque nós tivemos uma lei de consórcio que foi em 2008. Em 2008, nós tivemos uma lei específica para o sistema de consórcio. Quer dizer, então, direitos e obrigações dos consorciados e da empresa estão muito claros nessa lei. Não tem mais atrito, não tem mais ruído na relação não há dúvida. administradora-consorciado. O consorciado está super protegido. Legal. Né, em função dessa lei de 2008. Então, isso deu ao sistema, sem dúvida nenhuma, uma imagem totalmente diferente. Fantástico. Uma imagem de credibilidade, de confiança, transparência. Top demais. Né? Isso aí, você vê, a prova disso é que todos os bancos do Brasil têm consórcio. Todo mundo. E aí, quando eu digo desse negócio da jabuticaba brasileira, nós servimos de referência para o resto do mundo. São vários países hoje que têm consórcio copiados deste modelo brasileiro. Não tão evoluído como o nosso, mas copiado do nosso sistema. Está lá. O mercado atual, como está o tamanho, volume e tudo, Xavier? Olha, nós atingimos agora, segundo a informação do release que a BACT soltou no mês passado, 9,5 milhões de consorciados ativos. 9 milhões. Então, veja, imagina o tamanho disso. Se você considerar que a população economicamente ativa do Brasil está por volta de 120 a 130 bilhões de pessoas, o que eu digo economicamente ativo? Aquele que ganha alguma coisa para se sustentar, né, que não é aposentado, não é criança e tudo mais. Com 130 bilhões, vamos chamar assim. Destes 130 bilhões, eu acredito que 90 bilhões estão em condições de ter uma reserva, uma sobra no seu orçamento mensal para fazer uma compra de um produto mais que agregue um valor maior. Um carro, uma moto, um imóvel, né? Ou até mesmo o serviço que o consórcio atende hoje. Sim. Quer dizer, você ter quase 10 milhões deste universo e numa base que vem crescendo 12%, 13%, 15% ao ano, quer dizer, a gente deve bater até o final deste ano mais de 10 bilhões tranquilo. Até o final de 2023 vai mais de 10 bilhões. Mais de 10 milhões. Isto é uma participação impressionante em relação à população economicamente ativa em condições de comprar um produto que agregue valor, como é o nosso caso. Entretanto, isso mostra que nós temos ainda um potencial de crescimento muito grande. Eu estimo, não por chute, mas pelo que nós já fizemos através de pesquisa, que o mercado imediato para consórcio é em torno de 30 bilhões.
Ou seja, nós temos ainda que realizar o sonho de 20 milhões. Puxa vida. De imediato. Mas estamos preparados para isso, o que é importante. Exatamente. O sistema está preparado. Quer dizer, já existe hoje uma legislação Sim, forte, sim. uma fiscalização competente, eficiente, um nível de empresário, de consórcio considerado empresário do sistema financeiro, né? Um nível de vendedor excelente, os vendedores especialistas em consórcio, principalmente os nossos, que são treinados, né, constantemente para serem especialistas. Né? Continua com uniforme, aquelas coisas todas ainda? Então, veja, a gente não obriga, mas muda alguma coisa. Quase que espontâneo. Né? Uma camisa. É quase espontâneo. Aliás, nós estamos com essa camisa aqui bonita aqui de consórcio Unifisa, que nós ganhamos de graça aqui. Essa aqui é na faixa, sabe? Essa aqui é. É só a diretoria que tem? Não, essa aqui é uma... a tropa de elite. Eu tô podendo. Ô, Savinho, eu vou dizer uma coisa para você. Se consórcio, se você tinha alguma dúvida aí, você acha que você não tem mais. Eu trouxe aqui o Expert em Consórcio, Consórcio Nacional Unifisa. Você veio desde 1960, amigão. O negócio não é fraco, não. Eu vou dizer uma coisa. O porquê de iniciar hoje e fazer um consórcio, Savinho? Por que fazer um consórcio? Para quê? Bora. Porque esse pessoal que está assistindo a gente, por que fazer um consórcio? Qual é a vantagem dele? Queria que você falasse aqui para ele, está assistindo a gente aí, qual é a vantagem de você fazer um consórcio hoje? Por quê? Oswaldo, veja, além de falar das vantagens do consórcio, eu vou te dar uma explicação do sistema de consórcio. Você sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o consórcio, né? Assim, é uma operação muito simples. Simples. Mas as pessoas têm dificuldade para entender às vezes. Né? Por que o consórcio não cobra juros, né? Não cobra juros porque o consórcio é um sistema cooperativo, como eu disse. Né? Claro, a essência era o Tanomoshi, é um sistema cooperativo em que as pessoas se unem, depositam dinheiro lá e não pedem nenhuma remuneração por esse dinheiro. O único objetivo dessa colaboração é formar fundos para entregar bens. O que uma administradora de consórcio faz, o que é? É reunir as pessoas que têm o mesmo sonho, agrupar essas pessoas e contemplar essas pessoas no decorrer do processo. Aí me perguntam às vezes, mas por que o consórcio e não o financiamento? Exatamente. Por uma razão muito simples. Quem quer um financiamento e precisa de um financiamento, ele não é o cliente do consórcio. Ele pode ser até depois. Tá? E eu vou explicar o porquê. O Eduardo Gianetti da Fonseca, que é um economista, professor renomado, ele já várias vezes foi no nosso congresso, e ele define isso de uma maneira muito clara e fácil de entender. Veja, o consórcio e financiamento é uma relação intertemporal. Se você tem um sonho de ter um carro zero para daqui a um ano e você quer atingir esse carro daqui a um ano, você é um cliente de consórcio. Você tem a paciência de esperar? Não estou com pressa de esperar. Você tem a paciência de esperar? Então, você é cliente de consórcio. Você vai começar a investir, ou seja, você está pagando antes para usar depois. Okay. Você sabe qual que é o teu prêmio? Não pagar juros. O teu prêmio é esse. Agora, se você quiser trazer esse sonho... Não pagar juros. Se você quiser trazer esse sonho que daqui a um ano, para o momento presente, para hoje, e você não tem o dinheiro, qual que é a opção que você tem? Financiamento. Sabe qual é o teu castigo? Pagar juros. Isso é muito simples de entender. Pagar um carro, só pagar dois. Percebe? A pressa é inimiga da perfeição. Não entendi. Você tem pressa, você está desesperado, não planejou a sua vida, não planejou comprar o seu carro, não planejou comprar a sua moto, não planejou comprar o seu imóvel, e quer agora, para esse momento, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Seu castigo vai ser pagar juros. Mas você pode até financiar o seu carro se você quiser, e para investimento você pode fazer um consórcio. Sim, e olha, eu vou reforçar mais. Se você faz uma cota de consórcio, você não tem o bem de imediato. Você está planejando para chegar até esse objetivo, certo? Ok. Só que você já fez a cota. Para todos os efeitos, você já conquistou o teu sonho. Só vai ter que esperar um pouquinho. Então, a gente costuma dizer que o consórcio é um seguro contra o oportunismo. Se você está pagando uma cota de consórcio, você não vai ficar tentado a desviar o teu sonho para comprar ele financiado e pagar juros e ser castigado. Verdade. Entendeu? Então, o consórcio tem essa força. Então, respondendo a tua pergunta, quer dizer, que outro benefício melhor poderia ter o consórcio que não esse? Né? E o que é bacana, o consórcio tem outros benefícios. O consórcio oferece
a vantagem, por exemplo, o nosso consórcio especificamente oferece a vantagem de você entrar no consórcio e de imediato a gente já te inscreve num clube de vantagens. Legal. Você tem desconto em 5.000 estabelecimentos. Pô, que legal. Quer dizer, dependendo do teu hábito de consumo, a economia que você faz consumindo lá pode até pagar a taxa de administração do consórcio. Hoje o consórcio zero. cobra uma taxa de administração. É só pequena, só isso. simbólica. É isso. Né? Individualmente ela é simbólica, é muito Sim. pequena. Tá? Sim. Nós temos o cashback. Olha, o consórcio Unifisa tem cashback. Quer dizer, você consegue, depois de um ano de pagamento, um bônus que nós damos de 1% sobre a taxa de administração do consórcio. Quer dizer, então, são N vantagens. É não pagar juros, é poder escolher o seu prazo de pagamento. Quer dizer, o consórcio ele não engessa você. Você define qual o prazo que você quer pagar. Eu só te dou um prazo máximo, que é o prazo do teu grupo. Dentro desse prazo, você fica à vontade. Você participa do sorteio, você participa de lance fixo, lance limitado, lance livre. Ou seja, evoluiu muito o consórcio, Oswaldo. Principalmente da época que você trabalhou até hoje, mudou muito. Olha, Savian, obrigado pela sua presença. Faça consórcio. Olha, dependente da administradora, mas eu indicaria para você o Consórcio Nacional Unifisa. Savian está aqui com a gente. Toda a equipe aí se dedicou a estar aqui com a gente também, no nosso estúdio. Você já sabe, eu sou o Oswaldão, quando eu entro na área eu sempre trago bons negócios. E melhor negócio do que esse, eu não vi na minha vida ainda. Taxa de administração, consórcio de imóvel, de moto, de imóvel. Tá precisando também de um dinheirinho para reformar também, né? Sim, você reforma, pode fazer. Cirurgia plástica, implante dentário, viagem, pagar a faculdade de um filho. Quer dizer, hoje o consórcio, depois da aprovação do consórcio de serviço, ele atende todo mundo com todas as necessidades. Quer dizer, é fundamental a pessoa que não tem um consórcio e que conheça isso, que não tenha resistência em aprender e conhecer um pouquinho mais. Faz consórcio, faz consórcio. Savian, obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Estou satisfeito e contente de você estar aqui com a gente no nosso programa. A gente vai mostrando através do nosso programa do Aqui Tem Bons Negócios, várias matérias dessa coisa bacana para vocês aí, para você saber um pouquinho mais sobre o consórcio. Então agora você já sabe, consórcio tem nome, Consórcio Nacional Unifisa. Liga pro pessoal, tem um representante pertinho de você, manda o pessoal lá. Se não tiver tempo, fala com eles ali, ó. Hoje tudo online, tá fácil demais. Consórcio Nacional Unifisa. Eu sou o Oswaldão, você já sabe, quando eu entro no ar, eu sempre trago bons negócios. Obrigado, Savian. Obrigado, Oswaldo. Gostou? Opa, adorei. Volte sempre. Próxima. Até a próxima, Savian. Sucesso para nós.